Durante muito tempo, a literatura brasileira ajudou a criar uma imagem muito específica do Brasil. Aquela Índia bela, pura, dos lábios de mel. Quase que uma mulher bela recatada do lar do século XIX. Até que um dia a literatura brasileira acorda e diz: ai, que preguiça. Ai, que preguiça. Eu quis iniciar o vídeo dessa forma para trazer esse contraponto entre Iracema, a Índia dos lábios de mel de José de Alencar, e Macunaíma, o índio preguiçoso e feio de Mário de Andrade. Hoje eu vou falar da Semana de Arte Moderna, esse evento que foi um grande marco para a cultura e arte brasileira. A Semana de Arte Moderna aconteceu em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal em São Paulo, e ela marca oficialmente o início do modernismo no Brasil. O Brasil desse período vivia a chamada política café com leite, que era um acordo de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Era um país profundamente elitizado e culturalmente muito ligado à Europa, com grande influência da França, que ainda vivia sob influência da Belle Époque e do academicismo. Os artistas ficaram ali entre São Paulo e o Rio de Janeiro para fazer o evento, né? Só que São Paulo era aquela cidade nova, que estava crescendo em urbanização, imigração, industrialização, enquanto o Rio de Janeiro ainda carregava aquele peso simbólico da monarquia portuguesa. Então São Paulo dava mais aquele ar de ruptura que o evento queria trazer. Eu trouxe todo um contexto histórico aqui para deixar uma coisa bem clara. A Semana de 22 não foi um evento popular, tá? Pelo contrário, os artistas organizadores eram diretamente ligados à elite paulistana. Inclusive, o evento foi apoiado pelo então governador de São Paulo, que era o Washington Luiz na época. Em 1917, a artista Anita Malfatti traz para o Brasil uma exposição com fortes influências do cubismo e do expressionismo. A reação foi violenta. O autor Monteiro Lobato, o grande nome da literatura infantil brasileira, inclusive é um escritor considerado pré-modernista, né, que a gente estuda no pré-modernismo. Só que o Monteiro ele teve uma opinião muito dura sobre a exposição da Anita. Ele fez um texto chamado Paranoia ou Mistificação, que ele praticamente chamava a Anita de sem cérebro e falava que aquilo não era arte. E aí a gente vê dessa recepção negativa que o Brasil não estava preparado para a arte moderna, né? O Brasil tinha medo. Inclusive, esse movimento dos artistas era um pouco associado ao futurismo, que é um movimento com um viés um pouco mais radical e que era, obviamente, muito criticado pela mídia. E o que os modernistas queriam, né, gente? Eles queriam ruptura com a estética parnasiana, que valorizava apenas a estética, a métrica, a forma perfeita, a norma culta. Eles queriam identidade nacional, né, uma linguagem mais coloquial. Os artistas nessa época eles eram muito ousados. E claro, eles bebiam ali da fonte europeia do cubismo, expressionismo, futurismo, das vanguardas europeias, tinham muita influência nesse movimento, só que o objetivo era muito claro, era olhar para o Brasil. Bora falar desse evento? A Semana de 22, na verdade, não foi uma semana. Ela foi dividida em 3 noites, no dia 13 de fevereiro, no dia 15 e no dia 17. A abertura foi feita pelo autor de Canaã. Graça Aranha já era um cara muito respeitado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Inclusive, ele foi um dos organizadores e financiadores do evento. E ele abriu apresentando o texto A Emoção Estética da Arte Moderna. O público estranha, não gosta, mas é como eu falei, né? O Graça Aranha era um nome de respeito, então tudo ok. É na segunda noite que o circo pega fogo. O poeta Ronald Carvalho apresenta o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que não pôde estar presente por causa da tuberculose. E esse poema é uma sátira direta aos poetas parnasianos, que ele fala lá do sapo tanoeiro, né, que ironiza o cancioneiro de Olavo Bilac. E, enfim, o Ronald foi muito vaiado, a plateia gritava, batia o pé no chão. E nessa noite também o Mário de Andrade foi vaiado na escadaria do teatro. E ali, além da elite sentir uma afronta, né, do que eles consideravam bom gosto, eles sentiam um ar de provocação daqueles artistas malucos. E na última noite, o vaiado da vez foi o maestro Heitor Villa-Lobos, do Rio de Janeiro, né? Ele subiu no palco ali de chinelo, o público meio que olhou aquilo como muito radical da parte dele, e ele explicou que não, é porque eu tô com uma dor no pé. Só que o que mais chocou foi ele ter incorporado elementos afro-brasileiros, né? E ter rompido um pouco com o clássico europeu. E a Semana de 22 foi essa mistura de linguagens artísticas, né? É importante a gente pontuar que muita gente coloca a Tarsila do Amaral nesse balaio aí,
Só que ela não tava, tá? Ela foi muito importante pro modernismo, só que ela não participou da Semana de 22. Outro nome fundamental que eu citei pouco aqui, que é um dos caras mais ousados desse momento, que foi Oswald de Andrade. Um cara que rompe com a norma culta e abraça a oralidade naquele poema famoso, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática, mas o bom e velho branco brasileiro diz: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E é isso, gente. A Semana de 22 foi polêmica, foi duramente criticada, mas é isso que marca o sucesso desse evento que inovou a arte no Brasil. É importante dizer que ela marca o início do modernismo no Brasil. Ela não dá início ao modernismo, tá? Já existia aí, teve autores que eu falei que foram pré-modernistas, tá? Então esse movimento já estava acontecendo. E outra coisa também que é importante dizer é que ela não inova a política, tá? Ela inova somente a arte. E é isso, gente. Eu convido vocês a visitarem o Teatro Municipal de São Paulo. Tem dias lá que a visitação é gratuita, só dá uma pesquisada. E sentir esse clima, né? Pisar naquele chão, sentar naquelas cadeiras e imaginar, né? A história sendo feita. Próximo vídeo eu quero falar sobre a Tropicália, mas é importante vocês estudarem Semana de 22 aí, que cai bastante nos vestibulares e no Enem. E é isso, eu espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.